Amigas e amigos do Redação em Gotas, sejam todos muito bem-vindos. Satisfação em tê-los conosco mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez. Espero que gostem aí deste vídeo, que aliás trata de um tema interessantíssimo e importantíssimo, que é vícios. Mas não esses vícios que talvez vocês estejam pensando. São os chamados vícios de linguagem. E o que são os vícios de linguagem? São erros ou excessos, exageros, ou então inadequações, porque nem tudo é uma questão de certo e errado, às vezes é uma questão de mais ou menos adequado, que são cometidos, que aparecem com muita frequência, seja numa única pessoa, seja num grupo determinado, vamos supor, uma categoria profissional, ou numa população inteira. Bem, população inteira seria exagero, mas enfim, em grande parte de uma população de uma cidade, de um estado, de um país, e quem sabe até no caso daqueles idiomas que são falados em mais de um país, ultrapassando fronteiras. Vamos supor o caso de uma telenovela aqui do Brasil que dissemina um determinado vício de linguagem aqui no país e depois é exportada para Portugal, para Angola, Moçambique, outros países em que se fala português, e os vícios acabam se espalhando mundo afora. É um tema um tanto polêmico, né? É verdade. Há especialistas que são mais rígidos e combatem veementemente esses chamados vícios de linguagem, enquanto há outros que são mais flexíveis, né? Que enxergam mais aquela questão da língua em movimento, ou mesmo combatem o chamado preconceito linguístico, né? Que acaba marcando determinados grupos, então acham, eles veem uma questão social além de uma questão meramente linguística. Mas enfim, bem, a minha posição particular, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É algo para se analisar caso a caso, depende do contexto, depende do tipo de vício, né, e com a frequência com que ele é disseminado. É algo a se analisar caso a caso. Uma coisa é a gente falar de um vício de linguagem num bate-papo informal, seja escrito, né, pela internet ou WhatsApp, e outra coisa é falar de uma redação de Enem, de vestibular, ou de uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. Aí é outra coisa. Aí, quanto menos erros ou menos vícios, melhor, claro. Essa é a minha opinião. Existem vícios de linguagem que, se nós virmos numa gramática ou num bom site na internet, de vários tipos, de várias categorias, com vários nomes, várias classificações, né? É algo que pode render vídeos e vídeos aqui no nosso canal, em qualquer outro canal que trate de português e redação, pelo no mínimo uns 5 por baixo, né? E eu quero apresentar para vocês alguns tipos bastante comuns nesta microaula. Por exemplo, como eu falei há pouco, existem vícios que são muito particulares de uma pessoa só ou de algumas poucas pessoas, né? E às vezes nós mesmos podemos cometer, pelo menos num dia em que nós não estamos muito vigilantes, muito atentos à nossa linguagem oral, até mesmo escrita. O caso do né, muita gente termina todas as frases com né, acaba se tornando um vício, né? Um né ou um não é mesmo. Ou então, até palestrantes nós vemos de vez em quando com algum advérbio, vamos supor, consequentemente ou evidentemente. Então toda hora, quase toda a frase está colocando evidentemente, evidentemente, evidentemente. Se torna um vício que, se ele não vigiar, se a pessoa não ficar atenta, vai ficar impregnado e vai ser mais difícil de tirar, né? de combater em si mesma, seja na oralidade ou até mesmo na escrita. Um outro vício que era muito comum, até alguns marcam época, né? Verdade, alguns marcam época, como uns 10, 15 anos ou 20 anos atrás, muita gente falava aquele a nível de, a nível de, a nível de, a nível de educação ou a nível de qualquer coisa. E foi bastante combatido, até bem combatido, tanto que hoje, pelo menos a minha experiência, eu não tenho ouvido ou visto tanto, lido, né, tanto esse a nível D. Mas marcou época uns bons anos atrás, uns 15, 20 anos atrás. Agora, outro que existe hoje e é bastante marcante é o chamado gerundismo. O que é gerundismo? Existe o gerúndio. O gerúndio é algo normal, algo bom da língua.
O gerúndio se refere àqueles verbos quando eles são flexionados, quando são usados com a terminação NDO. Então, falando, amando, andando, correndo, comendo, partindo, saindo, subindo, etc. Com NDO. É algo normal. É algo que pode ser usado de modo correto, saudável no nosso idioma, sem nenhuma polêmica. O que significa o gerúndio, aliás? O gerúndio significa aquela ação que está em continuidade, está em curso, está em processo, quando nós nos referimos a ela, seja na fala ou na escrita. Por exemplo, neste momento estou gravando um vídeo. Então, este gravando é um gerúndio. Então, neste momento estou gravando, não terminei de gravar. Ou pode até se referir ao passado. Ontem, na padaria, havia um homem discutindo com o padeiro. Então, a pessoa que enuncia essa frase, quando ela estava presente, vendo a cena, ainda havia discussão, estava ocorrendo a discussão, não havia terminado. Então, esse é o uso normal do gerúndio. Existem outros usos. Agora, o que é o gerundismo? O gerundismo não é apenas o excesso de gerúndio. Esse excesso de gerúndio também existe, é algo que deve ser, na minha opinião, a gente deve estar atento. Eu já li, eu faço revisão de textos, já li muita frase em que o autor, em 5 linhas, usa o gerúndio 5 ou 6 vezes. Então é algo que tem que ser usado com muita moderação. Porém, o gerundismo que nós vamos tratar aqui hoje não é apenas o uso excessivo do gerúndio, mas um uso equivocado, um uso mal escrito, ou mal falado, mal construído do gerúndio. E ele é usado com mais frequência com verbos ou indicando ações futuras. Por exemplo, a frase aí que eu anotei aqui, vamos ver. Vamos estar providenciando o reparo da sua linha telefônica. A gente ouve muito, aliás, é bom frisar isso, O gerundismo marcou muito os profissionais que trabalham com telemarketing, É verdade que hoje eu não tenho ouvido tanto quanto anos atrás. Ainda bem, sinal de evolução. Mas marcou muito o pessoal que trabalha com telemarketing. Talvez alguns de vocês que estejam assistindo trabalhem nesse ramo. Porque, em grande parte, pelo menos uma explicação que existe, eu não sei se é a correta, mas eu julgo que sim, é de que foi feita uma tradução equivocada de manuais do inglês que usam esse tipo de estrutura de modo normal e foi se disseminando, se impregnando esse vamos estar providenciando o reparo da sua linha telefônica. Agora, esse vamos estar providenciando pode ser muito bem substituído por vamos providenciar ou providenciaremos. Vocês não concordam que já é suficiente? Não precisa esse vamos estar providenciando, certo? Outro exemplo, você poderá estar comprando diretamente no site. Pode ser simplesmente você poderá comprar diretamente no site. Não precisa se você poderá estar comprando. Esse estar comprando pode ser reunido em comprar. Então, ou você comprará, você, por exemplo, pode ser sintetizado. Ok? Então, o gerundismo é um desses vícios de linguagem. Como eu falei, alguns especialistas em gramática ou em linguagem, linguística, são mais flexíveis, outros são mais rígidos, mas é algo que, pelo menos a minha opinião, deve ser evitado. Talvez uma vez ou outra a gente fala ou até mesmo escreve em algo informal, não vejo nenhum grande problema. Mas num texto de caráter mais formal, como uma redação para um concurso, um vestibular ou uma monografia, é melhor evitar, certo? Ou então conversando com uma pessoa, digamos, um diretor de uma empresa, alguma coisa assim, evite-se, ok? Certinho? Agora vamos a um outro vício de linguagem, mais um para completar este vídeo, que é o chamado pleonasmo vicioso. Existe o pleonasmo vicioso e o pleonasmo literário. Que o literário a gente pode abordar em outro vídeo, não é um vício, é uma figura de linguagem, é algo considerado positivo.
Mas o pleonasmo vicioso é aquele do tipo subir para cima, entrar para dentro, né? Então, e pode essas frases, essas estruturas até clássicas, simples, podem ser substituídas. Vamos supor, subir para o quarto, subir para o apartamento, especificar. Ou então ir lá para cima, em vez de subir para cima. Ou no caso de entrar para dentro, entrar no quarto, entrar no escritório, ou ir lá para dentro. Ok? De vez em quando, eu mesmo confesso, de vez em quando me escapa, né? Alguma coisa do tipo. Pode acontecer para qualquer um. Mas é bom evitar, é bom estar, né, atento a isso. Mas existem alguns mais sutis desses pleonasmos viciosos. Exemplo, surpresa inesperada. Qual surpresa não é, né, não é inesperada? Existe alguma surpresa esperada? Claro, talvez a pessoa quisesse dizer uma surpresa enorme, uma grande surpresa. Aí sim, ok. Um outro exemplo muito sutil e que acontece, eu ouço muitas vezes. Outra alternativa. A palavra alternativa, o alter, já vem do latim, significa esse alter outro, né? Então não precisa do outro, do pronome outra. Basta uma alternativa, certo? Expectativa futura. Existe expectativa passada ou expectativa presente, né? Toda expectativa, digamos, ela se refere ao futuro. Então não precisa desse futuro. Encarar de frente. O que é encarar? Encarar significa estar cara a cara com a pessoa, o que quer que seja. Então já está de frente, não precisa desse de frente. Um outro interessante, eu até brinco com isso. Empréstimo temporário. A rigor, em tese, todo empréstimo é temporário. Claro que existem aqueles que a gente empresta um dinheiro, empresta um livro e não devolve mais. Eu mesmo estou com um livro aí de um amigo meu já faz uns bons anos, não vou negar. Enfim, o empréstimo eu vou devolver oportunamente, mas já está mais do que temporário. Mas brincadeira, brincadeira. Na verdade, todo empréstimo, a rigor, ele é temporário. Então não precisa do temporário. Mais um, para terminar, que eu vejo até com frequência em textos que eu reviso, textos de mestrado, doutorado, algo do tipo, possivelmente isso poderá ocorrer no Brasil. Vejam só, possivelmente isso poderá. Tanto possivelmente como poderá, eles têm a mesma origem. Né? O verbo poder, ou possível, né? Que tem a mesma raiz, a mesma origem. Então, ou uma coisa ou outra. Ou possivelmente isso ocorrerá no Brasil, ou tira o possivelmente e fica isso poderá ocorrer no Brasil. Ok? Então é uma questão de nós estarmos atentos, vigilantes à nossa linguagem, tanto oralmente como na escrita. Ok? Talvez eu tenha cometido alguns vícios aqui, repetido algumas palavrinhas, não percebi. Vocês podem até me apontar aí, vai ser muito bacana, porque numa fala como esta, eu escrevo algumas coisas, mas nem tudo sai como eu escrevi, né? Então, olha o Né aí, ok? Então, um grande abraço, tudo de bom, até uma próxima microaula do Redação em Gotas.